dar continuidade. Olha só, a gente pode chamar os lipídios, então, né, falar que eles são compostos orgânicos, que eles são encontrados na forma de óleos e gorduras. Óleos geralmente são, então, de fontes vegetais, são líquidos em temperatura ambiente, têm cadeias insaturadas, ou seja, tem a presença de duplas ligações carbônicas, e as gorduras são geralmente de fonte animal, são sólidas em temperatura ambiente e apresentam ligações saturadas, ou seja, ligações simples, tá? Eles são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, representam aí cerca de 34% da nossa alimentação, sendo que as recomendações das DRIs indicam de 20 a 35%, 25 a 35% da dieta, e a cada grama nos fornece 9 quilocalorias. No nosso organismo, eles são armazenados nos adipócitos e têm a função de manter a nossa vida no caso, se a gente tiver com privação de alimento. E aí, então, no caso, se a gente ficar muito tempo em jejum, ou se a gente tiver privação de alimento ou de carboidrato, que é a fonte principal do nosso organismo, que usa como energia, a gente consegue transformar a gordura ou os ácidos graxos em fonte de energia. Certo? E também tem a questão da estrutura. A gente consegue utilizar a gordura, né, como fonte estrutural do nosso organismo em várias funções, e a gente vai ver isso mais pra frente. A classificação, então, né, são gorduras neutras, mono, di, triglicerídeos e os ésteres também, as ceras. Os lipídios compostos, que são principalmente as lipoproteínas e os fosfolipídios, que são constituintes de membrana plasmática. E os lipídios variados, que são os esteróis, vitaminas lipossolúveis também, certo? E os carotenoides, né? E aí, como eu falei para vocês, aqui a gente tem a questão das estruturas, né? Então, nos fornecer energia, estrutura de membrana plasmática, tem a formação dos nossos hormônios esteroides, né? Principalmente os hormônios sexuais, o isolamento térmico, então, isso é obviamente muito mais para animais do que para seres humanos, mas a gente tem a questão de preservar calor, então mantém a nossa temperatura um pouco mais alta, e o transporte de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, que são as vitaminas ADEC, né? Que são as vitaminas lipossolúveis, que precisam de ser consumidas com fontes de lipídio para uma melhor absorção. E a questão da palatabilidade dos alimentos. Então, alimentos que têm gordura, né, na sua composição, eles tendem a ser mais saborosos. Bom, aí como eu falei para vocês, a questão da classificação, né? A gente tem lipídios simples, compostos e variados. Depois a gente tem a questão da estrutura química, né? Que a gente tem ácidos graxos, os ácidos graxos são considerados ácidos carboxílicos pela presença do grupo carboxila no final da sua membrana. Então, deixa eu voltar aqui, está indo para frente ao invés de voltar. Bom, aqui a gente tem, então, a presença do grupo carboxila, né, no final ali no grupo carboxila, né, no final ali do esqueleto de carbono. Então, a gente tem, a depender do tamanho da cadeia de carbonos, a gente tem a classificação desses lipídios. Então, a gente tem os ácidos graxos de cadeia curta, que tem 4 a 6 carbonos na sua constituição, ácidos graxos de cadeia média, que tem de 8 a 14 carbonos, e ácidos graxos de cadeia longa, que são formados por 16 a 20 carbonos, certo? Os triglicerídeos, né, que são a forma como a gente armazena, então é uma molécula de ácido graxo ligado a 3 moléculas de glicerol. Então, a gente tem que eles podem ser saturados ou insaturados. Então, saturados são ligações simples, não tem a presença de nenhuma ligação dupla. Insaturados já tem a presença de ligação dupla. A gente tem a questão das gorduras hidrogenadas, ou também chamadas de gorduras trans, porque elas são gorduras vegetais que são adicionadas de hidrogênio para se transformarem em uma gordura saturada. Então, é um processo chamado de hidrogenação. E a gente tem os ácidos graxos monoinsaturados, que eles apresentam uma ligação dupla, e os poliinsaturados, que são 2 ou mais ligações duplas. E aí a gente tem os ácidos graxos essenciais, os 3 e os 6, que a gente obrigatoriamente tem que ingerir, porque a gente não consegue produzir no nosso organismo, então via alimentar a gente precisa consumir. E eles são chamados assim por conta da presença do local onde ocorre a sua primeira ligação dupla. Então, por exemplo, o ômega 3, né, ou no caso aqui o ômega 6, ele é um carbono que tem 20 carbonos em sua molécula, 4 ligações duplas, mas a primeira ela ocorre aqui no carbono de número 6. Então é como se a gente contasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui ocorresse a primeira ligação dupla, por isso ômega 6. Fontes alimentares, a gente tem tanto vegetais quanto animais. E aí, a gente tem, né, das frutas, o coco e o abacate, a gente tem os óleos vegetais, a gente tem as oleaginosas, a gente tem as gorduras, né, no caso, por exemplo, a manteiga, que é uma gordura
animal, a gente tem também lipídios na carne, por isso que a gente fala muitas vezes para escolher uma carne, um corte mais magro, porque a gente tem as gorduras, principalmente saturadas, que é a forma como os animais e nós também absorvemos, armazenamos, aliás, gordura. Nos ovos também tem, nos peixes também tem, nos queijos, no leite, né? No leite de vaca, por exemplo, desde que não seja desnatado, a gente vai encontrar lipídios. A questão da digestão, como a gente acabou começando a ver, né? A gente viu que 97% aproximadamente ali dos lipídios da nossa dieta, eles estão na forma de triglicerídeos. Então, uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Acho que eu falei o contrário lá anteriormente, né? Mas é uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Bom, e o restante eles estão na forma de fosfolipídios e colesterol. O que que acontece? Apenas uma pequena quantidade de lipídio ele vai ser digerido diretamente na boca por meio da lipase lingual. E o restante, depois, ele vai chegar no estômago. A união da lipase gástrica com a lipase lingual, elas, mais o meio ácido do estômago e a questão da motilidade estomacal, então dos movimentos do estômago, eles vão fazer uma emulsificação desses lipídios, transformando os triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol ou diacilgliceróis. Mas a maior parte da digestão dos lipídios vai acontecer no intestino delgado, principalmente na primeira porção desse intestino, né, que é o duodeno. Então, quando há a entrada dos lipídios, das proteínas no intestino, estimula a liberação de um hormônio chamado colecistoquinina, que é a CCK, e esse hormônio, ele estimula a motilidade intestinal e a contração da vesícula biliar e as secreções de enzimas pancreáticas. Então, o que vai acontecer? Chegou esse bolo alimentar ali com proteínas, com lipídio ali perto do duodeno, liberou a CCK vai fazer com que ocorra movimentos tanto no intestino quanto a contração da vesícula biliar, liberando os sais biliares e as enzimas pancreáticas também. Isso diretamente lá no duodeno, certo? E aí, a sua liberação no duodeno vai gerar a secreção da bile, das lipases pancreáticas, né, das enzimas pancreáticas, e a bile, ela faz a quebra mecânica da gordura, ou seja, né, dos glóbulos ali de gordura. Ou seja, ela vai transformar as gotículas de gordura em pequenas gotículas de gordura. Então, é como se ela diminuísse o tamanho dessas gorduras mesmo. E, posteriormente, a lipase pancreática vai continuar essa digestão desses lipídios até resultar em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Depois disso, os ácidos graxos livres e os monoglicerídeos vão formar complexos junto com sais biliares, que são chamados de micelas. Lembra das micelas? Essas micelas vão facilitar a passagem dos lipídios através do lume intestinal, ou seja, lá dentro do intestino, essa micela que foi formada, né, junto ali os ácidos graxos com os sais biliares, elas vão conseguir meio que percorrer essa parte do intestino delgado, certo? Que é um ambiente aquoso e é óleo com água na mistura, então por isso a formação da micela, certo? E até encontrar a borda em escova, que é lá a parte, então, das células, dos enterócitos, que faz a mucosa, né, preenche ali, recobre a parede interior desse intestino. Então, a borda em escova é uma parte das células dos enterócitos e essas micelas vão encontrar essa parte, né, ali da borda em escova e elas vão liberar o conteúdo de lipídio para dentro do enterócito, onde ele vai ser absorvido por difusão facilitada e essas micelas voltam para o intestino, elas vão ser reabsorvidas, né? Os sais biliares, eles são reabsorvidos e aproveitados, então esses sais biliares que formaram as micelas, eles vão ser reabsorvidos e serão utilizados novamente, tá? E a parte de lipídio entrou lá mesmo realmente no enterócito para ser absorvida. Certo? E aí, os lipídios, né, esse processo, então, vai acontecer com os ácidos graxos e os monoglicerídeos já dentro do enterócito, e eles vão novamente, os ácidos graxos e monoglicerídeos, eles vão novamente formar triglicerídeos. Então, eles estavam desunidos e agora eles se unem novamente, formando os triglicerídeos. Esses novos triglicerídeos vão se unir com colesterol e proteínas e também outras vitaminas lipossolúveis e formarão os quilomicrons. Esses quilomicrons que serão, né, carregados primeiramente para o sistema linfático e depois para a circulação sistêmica, né, na grande circulação, para atingir diversos tecidos, incluindo fígado, músculo e tecido adiposo, certo?
Então, lá no fígado, eles vão ser metabolizados para depois chegar no tecido adiposo, onde serão armazenados, certo? Não é tão difícil assim, galera. Então, aqui pelas imagens a gente consegue entender direitinho, né? Então, primeiro começa na boca, segue para o estômago, chega no duodeno, onde de fato as enzimas pancreáticas e a bile vão atuar, e acontece mais na questão do jejum, onde ele vai ser absorvido. Foi absorvido, né? Chegou ali, liberou sais biliares. E as enzimas, né, eles vão se unir aqui junto, então, com outras proteínas, vão formar as micelas caminhando pelo lume intestinal, atingiu a borda em escova, aí é liberado o conteúdo de gordura e as micelas vão ser reaproveitadas, né? E aqui dentro do enterócito, o colesterol vai se ligar, então, novamente, vai ser refeito, né? Os triglicerídeos que estavam separados em glicerol e ácido graxo, eles vão ser reestruturados, vão se unir a colesterol e proteínas, formarem os quilomicrons, e aí sim eles vão ser passados, né? Eles vão ser transportados para a circulação, para serem absorvidos dali em diante. Certo? Bom, aqui eu deixei um videozinho, a gente já tinha visto tudo isso na aula, então eu não vou deixar o vídeo correr, então depois vocês assistam e tá no Class, tá? Então aqui a gente tem algumas outras informações sobre a questão dos lipídios no exercício. Bom, a participação dos lipídios no exercício, quando comparada aos carboidratos, ela é bem inferior, tá? A gente tem triacilglicerol intramuscular e ele vai ser quebrado quando necessário a partir da lipase hormônio sensível, certo? Então, a gente tem uma enzima, né, na verdade, uma catecolamina, que faz a quebra desses triglicerídeos que estão dentro do músculo quando necessário, que é a lipase hormônio sensível. A quebra também dos lipídios que estão no tecido adiposo também é feita por essa lipase, e os ácidos graxos livres que estão em quilomicrons e em VLDL, que é a forma como ele é reestruturado no fígado para depois ser transportado para o tecido adiposo para ser armazenado. Então, esses ácidos graxos livres, eles não estão livres, né? Ou eles estão na forma de quilomicron ou na forma de VLDL. Então, o que acontece? A gente tem uma liberação, quando a gente tem uma liberação maior, né, do que o músculo de fato precisa, né, que o músculo consegue utilizar, na verdade, o que acontece? Quando precisa ser quebrado o ácido graxo para ele fornecer energia, geralmente a liberação é maior do que a capacidade que o músculo tem de utilizar, certo? E também, claro, depende muito da intensidade do exercício para recrutar essa fonte energética. Os ácidos graxos são a principal fonte de energia do músculo durante o repouso e são a principal fonte de energia durante exercícios leves a moderados, até 65% do VO2 máximo. Vocês se lembram que o VO2 máximo é o quanto, então, de oxigênio a gente consegue, de fato, puxar durante o exercício e utilizar, entregar ele para os nossos tecidos, principalmente muscular. Acontece que quando a gente faz um déficit calórico ou a gente está aí no processo de emagrecimento, a gente tem que pensar que a gente não utiliza gordura só quando o nosso corpo não tem outras fontes. Senão não faria sentido a gente fazer uma dieta sem restrições, a gente teria que fazer uma cetogênica, né? Ou então uma low carb e deixar o nosso corpo sem a fonte principal de energia, que são a glicose, né? Que são os carboidratos, para que ele pudesse utilizar os ácidos graxos. Só que isso não acontece, não é bem por aí que a banda toca, né? Os ácidos graxos, eles são utilizados pelos músculos, principalmente no repouso e em exercícios de leve a moderada intensidade, que são exercícios onde a pessoa ela vai ultrapassar um pouco mais da metade só da capacidade, né, do VO2 máximo dela. Então, do quanto de oxigênio ela vai puxar e, de fato, utilizar, né? Então, por que o déficit calórico faz sentido e a gente queima gordura? Porque não é no exercício que a gente utiliza gordura, o exercício de alta intensidade, que a gente vai utilizar gordura, e sim no repouso, certo? Por isso que faz sentido e a gente não precisa fazer uma cetogênica, uma low carb para queimar gordura. E claro que a velocidade de produção de energia por meio dos lipídios, ela é muito mais lenta quando comparado à velocidade que a gente consegue quebrar a glicose e os carboidratos, né, e gerar ATP. Então, essa menor velocidade de oxidação dos ácidos graxos, ela está associada, então, por que demora tanto, né? Porque está associada ao transporte para dentro da célula e, posteriormente,
no interior da mitocôndria para aí sim ela ser quebrada e aí sim gerar ATP. Então é um processo que depende de várias etapas, por isso ele demora tanto tempo e por isso não é tão efetivo, não faz tanto sentido usar a gordura como fonte de energia em prioridade aos carboidratos, certo? Então, a participação dos ácidos graxos como fonte de energia, ela aumenta com o tempo de exercício físico, né? Então, é o que a gente falou lá desde o começo aí da disciplina. Então, conforme o sujeito ele está fazendo atividade, ele vai e acaba com seus estoques de glicogênio e passa a ser necessário ele utilizar os ácidos graxos como fonte de energia, ele vai depender, né? Então, ele vai passar a usar, mas depende ali do tempo que ele está fazendo aquele exercício. Então, precisa ser um exercício de mais longa duração para, de fato, ele depletar os estoques de glicogênio e depois começar a usar os ácidos graxos. Porém, isso implica na queda do rendimento e da intensidade. Então, consequentemente, a partir do momento que ele começa a usar os ácidos graxos como fonte de energia, o rendimento, a intensidade, a velocidade com que ele estava correndo, por exemplo, vai cair, tá? E o treinamento físico, especialmente aeróbico, aumenta essa capacidade de usar a gordura sem que ele perca tanto rendimento. Então, a partir do momento que ele começa a treinar e que ele começa a fazer exercício aeróbico, principalmente, né? E começa a ter que usar os ácidos graxos como fonte de energia, a gente espera-se uma queda do rendimento. Mas ele pode treinar isso para que ele consiga utilizar os ácidos graxos como fonte de energia, mas sem cair o rendimento, certo? E o principal efeito do exercício sobre o metabolismo lipídico é o aumento da lipólise e da oxidação. Quando a gente fala em queimar gordura e eliminar gordura, a gente precisa pensar em dois processos: a lipólise e a beta-oxidação. Só quebrar gordura não emagrece, não elimina gordura. Né? A gente precisa tanto quebrar quanto oxidar. Então, lipólise quebra. Então, e oxidar, então, para de fato eliminar essa gordura. Então, os ácidos graxos eles servem como fonte de energia aos diversos tecidos, especialmente fígado e músculo, certo? Então, ele vai ser utilizado sim a partir do momento que ele começa a ser quebrado. E aí, a gente tem que, para que isso aconteça, né, de fato aconteça, a gente precisa da mobilização. Primeiro ponto, antes da gente quebrar esses lipídios e depois passar para a oxidação, a gente precisa da mobilização desses lipídios, que ela aconteça de acordo com a necessidade energética. Então, é o corpo que vai dizer, olha, estou precisando recrutar esses ácidos graxos, eles serem quebrados para, né, enfim, gerar energia a partir deles. E isso acontece especialmente no estado de jejum ou de baixa disponibilidade de carboidratos. Por isso que na dieta cetogênica é isso que acontece, né? Então, primeiro a gente tem a mobilização, depois a lipólise, depois a oxidação desses lipídios. E aí a formação dos corpos cetônicos, e a gente vai ver mais pra frente. Mas é porque a gente tem, nessa dieta, no caso, a gente tem a baixa disponibilidade de carboidratos. E no exercício, isso acontece sob a ação de alguns mediadores hormonais. Tá? Primeiro, a lipólise, então, que é a quebra dos triacilglicerídeos em ácidos graxos e gliceróis, estimulada por alguns hormônios, as catecolaminas, tá? Principalmente a adrenalina, o glucagon e a noradrenalina. Então, quando você está fazendo exercício, a gente libera adrenalina e noradrenalina. E lembra lá da lipase sensível ao hormônio, que ela faz a quebra, né? A mobilização dos ácidos graxos que estão armazenados no nosso tecido adiposo, no tecido intramuscular. Então, quais são os hormônios que ativam essas enzimas, né, essa lipase sensível ao hormônio? Principalmente a adrenalina, na questão do exercício, quando a gente está praticando exercício. E a oxidação, que é a queima, ela acontece na mitocôndria e ela forma, né, o CO2 e água. Por isso que quando a gente fala que a gente emagrece pela respiração, não assim, né? Quanto mais eu respirar, mais eu vou emagrecer. Não, é pela quantidade de CO2 que você consegue produzir a partir dessa queima de beta-oxidação, e aí você precisa expirar esse CO2, certo? Então, vamos entender um pouco mais. A questão da lipólise no tecido adiposo. Aqui a gente chegou até a ver, se eu não muito me engano, mas a gente viu um pouquinho, né? E aí, o que acontece, gente? Vou tentar aqui abrir o pincel para a gente ir conversando melhor. Para que essa quebra aconteça, né, a lipólise aconteça, a gente precisa mobilizar essas reservas de triglicerídeos, né? E isso vai acontecer, então, como eu falei para vocês, a partir de um hormônio, ou a noradrenalina, ou a adrenalina, principalmente durante o exercício, ou o glucagon, eles vão sinalizar a necessidade de energia
para ser gerada a partir dos ácidos graxos, né? Dos lipídios. Então, quando a gente tem a liberação desses hormônios, são eles que vão sinalizar para que comece, então, essa quebra, né? Então, aqui a gente tem a parte hormonal. Esses hormônios, então, eles vão chegar ali nos receptores. No caso, isso é um adipócito, tá? Então, aqui a célula adipócito, isso aqui é um miócito, no caso, são células do tecido muscular, tá? Então, vamos pensar aqui que a gente está quebrando uma gordura lá no nosso tecido adiposo, lá da tua pochetinha. Então, o que acontece? A gente vai ter, então, liberação desses hormônios que vão sinalizar para que essa gordura comece a ser quebrada. Então, olha lá. A ativação dos receptores hormonais na membrana do adipócito estimula uma enzima que ela chama adenilato ciclase. O que essa adenilato ciclase vai fazer? Ela vai produzir um mensageiro que chama AMPC cíclico. Ele vai ativar uma proteína que chama a PKA, tá? E aí, ele vai estimular essa PKA. Essa PKA, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a digestão dos lipídios através da fosforilação de enzimas lipase, hormônio sensível e de proteínas das famílias das perelipinas. Calma lá, vamos entender tudo isso. O que acontece? Ó, chegou o hormônio, ligou no seu receptor, vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase, ela vai se transformar, vai gastar uma energia, ela vai se transformar aqui no AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar a PKA, certo? E aí, a PKA, que é uma proteína que está lá dentro do adipócito, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa lipase hormônio sensível, ela vai falar assim, oi querida, tudo bem? Cheguei, vamos acordar, vamos entrar lá na molécula de gordura, né, na gotícula de lipídio, para você retirar os triglicerídeos, né, os trigliceróis que estão lá dentro. Só que para essa lipase entrar aqui na gotícula de lipídio, ela precisa passar por essa camada de proteínas que são das famílias das perelipinas. E aí, quem vai retirar e abrir a porteira para a lipase poder entrar lá dentro das gotículas de lipídio é essa proteína PKA. Então, o que vai acontecer? Vamos voltar lá novamente. Hormônio, então glucagon, noradrenalina, adrenalina, ele vai se ligar ao seu receptor, que vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai se transformar então em AMP cíclico por liberação de ATP. O AMP cíclico ativa a proteína PKA, PKA ativa a lipase hormônio sensível, que vai poder entrar na gotícula de lipídio, porque a PKA também pediu licença aqui às perilipinas. Então, com isso, a lipase hormônio sensível conseguiu entrar aqui dentro das gotículas de lipídio. E aí, o que a lipase hormônio sensível faz? Aqui dentro das gotículas de lipídio, elas estão, a gordura está na forma de triacilglicerol. E a gente precisa que eles fiquem na forma de ácidos graxos, certo? E aí, então essa lipase hormônio sensível, ela vai entrar aqui, vai quebrar essas moléculas de triglicerol, vai liberar ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles não podem passar, né, pela corrente sanguínea, andar ali livremente na corrente sanguínea. Então, eles vão ser associados a uma proteína, que é a soroalbumina, então a albumina do soro, né, do sangue. E aí, sim, eles vão percorrer pela corrente sanguínea até chegar em um outro tecido, que aqui no caso é o tecido muscular, para então, lá no tecido muscular, ele poder passar e realizar a beta-oxidação e terminar, de fato, essa queima de gordura, certo? Então, o primeiro passo é essa mobilização. Isso aqui é a mobilização dos tecidos, certo? Então, geralmente, ele vai ser captado ou pelo músculo, ou pelo fígado, ou pelo músculo cardíaco também, tá? Esses ácidos graxos aqui associados à albumina. Certo, galera? Então, espero que sim. E aí, depois, a hora que ele chega, por fim, lá no tecido, né? Ou do fígado, ou do músculo, ele pode, então, passar para a beta-oxidação e ser, de fato, queimado, transformado em CO2 e água, e a gente queimar e eliminar essa gordura. Então, o que acontece? Antes dos ácidos graxos serem oxidados, eles precisam primeiro ser ativados em acil-CoA. O que acontece? Então, a gente liberou lá os ácidos graxos, eles vão percorrer pela corrente sanguínea associados à soroalbumina, chegou lá no tecido muscular e é liberado novamente como ácido graxo. Antes desse ácido graxo, de fato, ser eliminado, ele precisa entrar na estrutura que faz essa beta-oxidação, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis, então, por essa queima.
Só que ele não é simplesmente entrou na célula, cheguei em mitocôndria, me queima aí. Não é bem por aí. Então, antes dele poder entrar na mitocôndria, ele vai precisar ser transformado de ácido graxo em acil-CoA. E essa transformação, ela acontece pela acil-CoA sintase. Tá? Então, a acil-CoA sintase permite a transformação de ácidos graxos em acil-CoA pelo um processo que é dependente de ATP, tá bom? E ele também é catalisado, né? Então, por essa acil-CoA sintase. Também conhecida e chamada por tiocinase, tá? Vocês vão ver em outras referências assim também. Ela está aqui na membrana externa da mitocôndria, como mostra aqui nessa figura, certo? E aí ela precisa, esse ácido graxo precisa passar para a membrana interna, né? Para a matriz mitocondrial, onde ocorre de fato a beta-oxidação. E aí, o que acontece? Para que isso de fato aconteça, né? Essa molécula de acil-CoA de cadeia longa, ela não é capaz de atravessar diretamente essa membrana da mitocôndria. Por isso ela precisa de um transportador, certo? E aí, esses transportadores, eles estão associados, né, a uma molécula carreadora que é chamada carnitina, através de um processo que envolve 4 etapas, tá? Mas isso é um processo um pouco complexo. Então, o que a gente precisa entender é que, de fato, o acil-CoA ele vai conseguir entrar aqui através da membrana interna por meio da carnitina palmitato, a CPT1. E aí, esse ácido graxo, então, se transformou em acil-CoA por ação da acil-CoA sintase, entra na membrana interna da mitocôndria através do transportador carnitina palmitato transferase 1, certo? A CTP1. Dentro aqui da membrana interna, o que vai acontecer? Ele precisa passar, então, para dentro aqui da matriz mitocondrial. O que acontece, na verdade, gente? Aqui dentro, o acil-CoA, ele vai se ligar à carnitina. Então, a carnitina palmitato transferase 1 é o que joga ela para dentro. Só que lá dentro ele vai se ligar à carnitina, a uma molécula de carnitina. Então, ele vai se transformar em acilcarnitina, certo? Estão vendo aqui? Acilcarnitina. Essa acilcarnitina ela é capaz de passar pela membrana interna da mitocôndria, entrar na matriz mitocondrial através da CTP2. CTP2. Então, olha só. Chegou o ácido graxo, que veio lá do tecido adiposo, que foi quebrado, foi através da sorobumina, lá o que a gente viu no slide anterior. Chegou aqui, ele vai ser transformado em acil-CoA, certo? Pela acil-CoA sintase, gastando ATP. Esse acil-CoA, ele vai entrar na membrana externa da mitocôndria por meio da carnitina palmitato transferase 1, a CTP1, vai jogar esse acil-CoA lá dentro. O acil-CoA ligado à carnitina transforma-se em acilcarnitina. A acilcarnitina, ela pode passar pela membrana interna da mitocôndria e acessar a matriz mitocondrial, que é de fato onde vai acontecer a beta-oxidação. E essa transferência é feita através do transportador carnitina palmitato transferase 2, a CTP2. Então, o primeiro é da membrana externa, depois o segundo da membrana interna. Ao entrar a cilcarnitina aqui na matriz mitocondrial, ela vai, né, se separar, formando então a acil-CoA novamente e a carnitina vai voltar aqui para a membrana interna da mitocôndria para pegar mais acil-CoA e fazer de novo esse transporte. Então, chegando aqui na matriz mitocondrial, liberou a carnitina do acil-CoA, o acil-CoA ele pode de fato agora entrar no processo da beta-oxidação, certo? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu falei. O que acontece, né? O que é a oxidação, então, que a gente tanto fala? Como que vai chegar ali em CO2 e água, né? Como que isso acontece? Bom, vamos lá. A oxidação, ela é um processo que ela tem alguns estágios, tá? Então, vamos entender, vamos pensar que a gente está com carbono de um ácido graxo aqui, né? Um ácido graxo que tenha 16 carbonos, certo? Então, ele é um processo que ele é uma quebra a cada 2 carbonos. Então, aqui, ó, tenho 2 carbonos, quebrei. Tenho 2 carbonos, quebrei. Tenho 2 carbonos, quebrei. Onde tá de azul aqui. Então, a cada 2 carbonos, a gente tem uma quebra. Cada quebra forma um NAD e um FAD. Lembram deles? Espero que sim. Então, esses NAD e FAD, eles serão utilizados para formar energia lá na cadeia transportadora de elétrons, certo? Que é onde o acetil-CoA vai entrar e vai liberar, então,
esses elétrons na cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, o que acontece? Precisa da mitocôndria, né? Precisa da presença de acontecer dentro da mitocôndria. Então, a cada 2 carbonos, a gente tem uma quebra, liberando, então, o acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, ok? E esses elétrons que partiram aqui no ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs, vão formar os nadiofatos que vão seguir para a cadeia transportadora de elétrons. E ali eles vão passar por aqueles processos e vão liberar CO2 e água, certo? Então, basicamente, o que acontece na beta-oxidação? Quebrou os carbonos, entrou no ciclo de Krebs, os os elétrons formados vão para a cadeia transportadora de elétrons e ali eles vão ser transformados em CO2 e água e ATP, né? De fato, formar ATP. E aí, aonde que isso acontece, né? Em qual tecido que isso mais acontece? Principalmente em células musculares, que são muito ricas em mitocôndrias. Se a gente precisa da mitocôndria para isso acontecer, e esse processo acontece principalmente na matriz mitocondrial, então, tecidos que apresentam grande quantidade de mitocôndria, que é principalmente as células musculares nas fibras do tipo 1, das fibras vermelhas. Lembram que a gente viu lá no começo da disciplina? Enfim, esse tipo de fibra. É isso que acontece na beta-oxidação, basicamente, certo? E aí a gente tem o processo de cetogênese, como eu falei para vocês, né? O que acontece? O maior causa de formação de cetose, né, de cetogênese, é o jejum, mas a gente pode fazer também uma dieta cetogênica. O que é o princípio da dieta cetogênica? É simular o jejum, mas num estado alimentado. Então, o indivíduo ele vai ter essa formação dos corpos cetônicos, mas ele não vai estar sem comer. Ele vai estar se alimentando, mas principalmente de proteínas e gorduras e quase nada de carboidratos, para que gere esses corpos cetônicos, tá? Para que haja formação de corpos cetônicos. Bom, o que acontece, né? Quando a gente tem uma atividade maior dessa beta-oxidação e excede a capacidade da mitocôndria de reciclar um NAD e o FAD na cadeia transportadora, ou a gente tem um excesso de acetil-CoA, eles são utilizados para a formação dos corpos cetônicos, certo? Então, por exemplo, a gente teve aqui, né, a quebra dos ácidos graxos, a formação de acetil-CoA, o acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs, só que o que acontece? Ou quando a gente tem um excesso, né, dessa beta-oxidação, do resultado dessa beta-oxidação, ou então, o que acontece? O oxalacetato, ele é produzido pelo piruvato que vem de carboidratos, e ele acumula esse acetil-CoA. Quando a gente tem um excesso de oxalacetato, né, aliás, quando a gente não tem oxalacetato, certo? Porque o que acontece? Se a gente está pensando numa dieta cetogênica ou no jejum, a pessoa não vai comer carboidrato, certo? Raciocina aqui comigo, acompanha a tia. A pessoa não vai comer carboidrato. O oxalacetato, ele é um intermediário do ciclo de Krebs e ele vem a partir do piruvato. Então, quando a gente tem uma quebra dos ácidos graxos, uma formação de acetil-CoA, e a gente não tem oxalacetato, a gente começa a acumular acetil-CoA, certo? Ou então, quando a gente tem um excesso dessa quebra de ácidos graxos e a gente não. É como se a gente tivesse muita lipólise e pouca beta-oxidação. Ou então a beta-oxidação não fosse. Não conseguisse ter a capacidade suficiente de reciclar esses íons, esses elétrons que foram formados e mandá-los para a cadeia transportadora de elétrons e, de fato, serem eliminados. Então, a gente vai acumular acetil-CoA. Então, esse processo, né, a cetose, ela vai acontecer por um excesso de acetil-CoA, vinda de ácidos graxos, certo? Então, ácido graxo que foi quebrado e formou acetil-CoA. Ou a beta-oxidação não deu conta de eliminar, ou a pessoa está tanto tempo em jejum, não tem carboidrato, que aí ela não vai ter o oxalacetato para dar continuidade no ciclo de Krebs e, de fato, gerar glicose, novamente, né? Então, acumulou acetil-CoA. Acumulou acetil-CoA, o que o corpo vai fazer? Ele vai produzir os corpos cetônicos, que são o acetato e o beta-hidroxibutirato e acetona, certo?
E aí, esses corpos cetônicos, eles são equivalentes hidrossolúveis dos ácidos graxos. Eles são produzidos no fígado, tanto que aqui, ó, hepatócito, né? Esse processo acontece sempre no fígado. E eles vão ser liberados na corrente sanguínea, onde eles vão servir como combustível para vários tecidos, principalmente os tecidos periféricos, tá? Em particular o coração e os músculos esqueléticos. E o cérebro, ele também vai usar durante um jejum prolongado ou no caso, né, da pessoa não consumir carboidrato. E aí, no caso da dieta cetogênica, esse que é o sentido, a gente utilizar como fonte de energia no lugar da glicose. Então, vocês entenderam? Aqui a gente está dentro do fígado. Quando a gente tem um excesso de quebra desses ácidos graxos, então a gente acumulou acetil-CoA, a beta-oxidação, né, a cadeia transportadora de elétrons acumulou esse acetil-CoA, esses elétrons na ADFAD, ou então a pessoa está tanto tempo sem consumir carboidrato que não tem a formação de oxalacetato para, de fato, formar a glicose, aí a gente vai transformar esse excedente de acetil-CoA em corpos cetônicos, que são esses aqui de cima que eu estou apontando aqui. E esses corpos cetônicos serão utilizados pelo organismo. Não é a fonte principal do cérebro, mas ele pode utilizar, e tanto que esse é o princípio da dieta cetogênica para a epilepsia refratária, né? Que é a epilepsia que a gente não consegue tratar com medicação. Então, a gente quer realmente que o cérebro, ao invés de usar glicose, utilize os corpos cetônicos para... tem toda uma fisiologia, uma explicação fisiológica, mas evita os choques elétricos, evitando, então, as convulsões. Basicamente, só para vocês conhecerem. Certo? E como que é o princípio de uma dieta cetogênica? Baixíssimo em carboidrato, praticamente 5 a 10% só, do valor calórico total em carboidratos, 60 a 80% vai ser de gorduras e 15 a 20% de proteínas. Sim, tem muitos malefícios, certo? Então, aqui, para a gente entender um pouco mais, o que acontece? Existe também no músculo, o que vai acontecer? Existe uma reconversão desses corpos cetônicos e para a formação de ATP. Então, aqui, ó, vocês viram, né? Ácidos graxos, não deu conta na beta-oxidação, acumulou acetil-CoA, formou os corpos cetônicos foram para a corrente sanguínea, e aí eles vão ser absorvidos, né? Utilizados aqui no músculo. Só que o que acontece? Existe uma reconversão desses corpos cetônicos em em acetil-CoA, para que de fato ele forme ATP novamente, entre de fato lá de novo, para formar ATP e liberação de CO2 e água. Isso não pode acontecer no fígado, ele não tem enzimas suficientes para fazer essa reconversão, tá? Então, a gente não tem aí esse processo acontecendo no fígado, ele só acontece realmente no músculo, tá? Nos outros tecidos. E aí, acaba que não tem como acontecer dentro do fígado, não há essa reconversão. O que acontece? Quando isso passa a acontecer no esporte, existe uma perda muito grande de rendimento. Esse processo ele não se aplica para hipertrofia, para manutenção de força e potência. O que é indicado, se for fazer uma dieta cetogênica, é manter pelo menos a proteína alta, 2,5 gramas por quilo, para poder segurar um pouco a força, a potência dessa pessoa. Os resultados em esportes de endurance são controversos e existem suplementos de corpos cetônicos, tá? Para gerar uma redução da glicólise durante o exercício de longa duração, ou seja, induzir com que o corpo utilize os corpos cetônicos ao invés de priorizar a glicose. Então, é uma forma de, não estocar, mas uma forma de evitar que queime a glicose em detrimento, né? Usar o ácido graxo em detrimento da glicose. Então, preferir o ácido graxo. Então, por isso que existe suplemento de corpos cetônicos, tá? Principalmente são usados em exercício de longa duração. Bom, e aí, como eu falei com vocês, né? Aqui ele não tem a enzima tioforase para fazer essa reconversão no fígado, né? A questão das recomendações de lipídios no esporte, elas são similares igual às pessoas saudáveis mesmo, atingir a ingestão adequada, principalmente dos ácidos graxos essenciais, das vitaminas lipossolúveis, repor os estoques de triacilglicerol. Então, o objetivo, né, é sempre esse, manter uma alimentação saudável para que não tenha nenhum déficit, seja no estoque, que a gente viu que a gente tem triglicerídeos intramusculares, que são necessários, são os mobilizados nesse momento onde a gente precisa de gerar energia a partir dos ácidos graxos. Então, a gente precisa ter essa ingestão adequada, principalmente pensando nos ácidos graxos essenciais, nas vitaminas. E, então, aqui, o Colégio Americano, né, de Esporte
Reports recomendou de 20 a 35% do valor energético total em lipídios, sendo o mínimo de 20%, 10% para gorduras saturadas, 10% para mono, né, insaturada, e 10% para poliinsaturadas. Eu acho que é isso, meu povo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que não tenha sido tão confuso. Qualquer coisa a gente tira dúvidas aqui na aula presencial.